Vejam a grandeza e a imensidão de nosso império. No dia 31 de maio de 2024, chega ao Univer Video a série que promete ser a maior produção bíblica de todos os tempos. E hoje eu tô aqui para te dar um resumo completo sobre qual será a história contada nessa série. Mas antes, eu te convido a deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal GV e também ativar o sininho. Bora lá! A história de Esther é narrada no livro de Esther no Antigo Testamento da Bíblia. A trama se desenrola no Império Persa durante o reinado de Assuero, também conhecido como Xerxes I. Os principais personagens bíblicos envolvidos em toda essa história são o Xerxes I, a Hadassa ou Esther, o Mardoqueu e Amã. Então, o que tem a dizer sobre si? Suficiente. Essa é a palavra que me define. A história começa com o rei Assuero dando um grande banquete. Durante o banquete, ele ordena que sua rainha, Vashti, ou Amestris, se apresente para mostrar sua beleza aos convidados. Mas ela se recusa e então é deposta. Sempre dizem que se você quer algo bem feito, deve fazer você mesmo. Quem disse isso é porque não soube usar das medidas necessárias. Mas eu sei. Para substituir Vashti, o rei ordena que belas jovens sejam trazidas ao palácio para que ele escolha uma nova rainha. Esther, uma jovem judia criada por seu primo Mardoqueu, é selecionada. E Mardoqueu instrui Esther a não revelar a sua origem judaica. Você vai, depois eu vou dançar comigo até a morte vir, até o fim, pra sermos um como Deus nos fez. Tenho visto um povo, eles não cumprem as leis do rei. Se for do seu agrado, decrete que esse povo seja morto. Em dado momento, Mardoqueu descobre uma conspiração para matar o rei. Então a revela, salvando a vida dele. Mais tarde, Amã, que foi promovido a uma posição de grande poder, exigem que todos se inclinem perante ele. No entanto, Mardoqueu se recusa, pois como judeu, ele não se curva diante de ninguém além de Deus. Enfurecido, Amã decide exterminar todos os judeus do império e obtém permissão do rei para tal, marcando a data para o massacre. Sabendo disso, Mardoqueu pede a Esther que interceda junto ao rei. Ela, com medo, inicialmente hesita, pois se apresentar ao rei sem ser chamada poderia resultar em sua morte. Mas Mardoqueu a convence, lembrando-a de que talvez ela tenha se tornado rainha justamente para salvar o seu povo. Esther, após jejuar por 3 dias, se aproxima do rei e o convida, junto com Amã, para um banquete. No segundo banquete que oferece, Esther revela ao rei sua identidade judaica e a conspiração de Amã contra o seu povo. Xerxes, furioso, ordena que Amã seja enforcado na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Com a morte de Amã, o rei permite que Esther e Mardoqueu emitam um novo decreto permitindo que os judeus se defendam de seus inimigos. E no dia marcado para o massacre, os judeus triunfam sobre seus adversários. E a história termina com a instituição da festividade de Purim, comemorando a salvação dos judeus do extermínio. Purim é uma festa celebrada até os dias de hoje pelos judeus, com leituras do livro de Esther, festas, trocas de presente e doações aos necessitados. No entanto, além de tudo isso que eu já te contei, a série Rainha da Pérsia trará uma novidade. Isso pois, além dos relatos bíblicos que nós temos sobre a história, nós também teremos a questão histórica que permeia Xerxes I. E um desses fatos é justamente a batalha que acontece entre Xerxes e os espartanos.
A Batalha de Termópilas foi um confronto durante as guerras greco-persas, onde o rei espartano Leônidas e seus 300 homens, junto com alguns aliados gregos, resistiram heroicamente ao vasto exército persa liderado por Xerxes I. E apesar deles terem sido traídos e derrotados, foi a resistência deles que atrasou os persas, permitindo as cidades-estado gregas se prepararem. Esse sacrifício desses homens culminou na vitória grega na Batalha de Salamina e posteriormente na Batalha de Plateia, garantindo a liberdade da Grécia. Agora imagina só um spin-off lá no Univer Video contando essas outras histórias que aconteceram depois da história aí de Esther. E também um outro fato histórico que deve vir à tona em Rainha da Pérsia é o assassinato de Xerxes I. Xerxes I, rei da Pérsia, foi assassinado em 465 a.C. por Artabano, comandante da Guarda Real, e pelo eunuco Aspamíteres, que juntos conspiraram para matá-lo em seus aposentos. Artabano tinha ambições de controlar o reino através de Artaxerxes I, filho de Xerxes, que assumiu o trono. No entanto, ele foi descoberto e executado por ordem do novo rei. Saindo agora um pouco da questão da história que será contada em Rainha da Pérsia, vamos lá para algumas perguntas que a showrunner da série, a Cristiane Cardoso, respondeu lá no Instagram dela sobre algumas questões que nós veremos. Ao ser questionada se existe alguma conexão com o Reis, ela respondeu que é sobre o mesmo povo, mas em uma época diferente depois de muitos e muitos reis. Sobre a Mestres, uma das vilãs da história, ela respondeu empoderada demais. Na pergunta se ela vai amar o rei Xerxes, a resposta foi: é com ele que ela vai fazer o que nasceu para fazer, a vontade de Deus. Sobre Mardoqueu ou Mordecai, a resposta foi: temente a Deus, e por isso, ótimo marido, pai e oficial do rei. Sobre Xerxes, a resposta foi ainda mais interessante e certeira. Ele parece ser rude, mas é doce, autoritário, mas carente, poderoso, mas inseguro. Ele aparenta o que todos esperam dele, mas no fundo só quer ser amado e respeitado. A Rainha da Pérsia estreia no próximo dia 31 de maio no Univer Video e na Record somente lá pela metade do mês de junho. E você que já acompanha aqui o canal vai receber vídeos sobre Rainha da Pérsia, onde nós vamos comentar cada capítulo, fazendo análise, primeiras impressões e teorias a respeito do que deve acontecer. E se você gostou desse vídeo e gosta do nosso canal, não se esqueça de nos apoiar deixando seu gostei, se inscrevendo e também ativando o sininho. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande beijo e até a próxima! Você já teve a impressão de ter esperado por algo a sua vida toda e finalmente encontrado?